Recentemente foi divulgada uma pesquisa que começou em Harvard e depois os cientistas chineses aprofundaram, saiu notícias em todos os jornais, na internet, em todos os meios de comunicação, até para viabilizar uma gravidez depois da menopausa. Bom, é uma verdadeira revolução no campo da medicina reprodutiva, né? Vamos combinar. E as mulheres estão deixando cada vez para um pouco mais tarde, depois eu fazer meu pós, fazer meu doutorado, aí vou fazer uma viagem, não, a gente vai se mudar. Vai deixando a maternidade, a paternidade, pouco para mais tarde, as células, não sei se os óvulos, se continuam todos assim tão jovens, né? Pois bem, o estudo que começou lá na Faculdade de Medicina de Harvard, foi feito com camundongos, mas vamos saber agora da doutora Mariângela Badalotti. Como vai, Mariângela? Está muito prazer linda, estar aqui. De roxa, uma cor tão bonita. Combina bem com o nosso cenário aqui, ó. Doutora Mariângela é ginecologista, ela é mestre em clínica médica, doutora em patologia, professora de ginecologia, coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da PUC, chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital São Lucas, professora de bioética do pós-graduação de Medicina e a doutora é uma referência internacional em reprodução assistida, diretora do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva. Que reflexões, o que falaram, o que os colegas, todo o núcleo de pesquisa lá da PUC conversou com seus colegas, médicos, cientistas, etc., sobre este assunto, doutora? Esse assunto é uma verdadeira bomba positiva, Sim, né? Uma boa bomba. Uma verdadeira revolução, uma quebra de paradigma que, se confirmar, nós vamos ter que voltar a estudar ou rever tudo o que se conhecia até hoje sobre fisiologia do ovário. Por quê? Porque a gente sempre soube que as mulheres nasciam com um número limitado e finito de óvulos. Sim. O período da vida que mais se tem óvulos é ainda quando se está dentro do útero materno e a partir daí só se vai perdendo óvulos. Se nasce com 1 milhão a 2, se chega na primeira menstruação com 300 a 400 mil, se chega aos 40 com 10 mil óvulos e aí começam as dificuldades da gravidez à medida que o tempo vai passando. Sim. E o que esse estudo mostrou? Por que tudo isso começou, na verdade? Primeiro, porque por volta de 2004, 2005, se identificaram células-tronco no ovário. Células-tronco são aquelas que têm capacidade infinita de reprodução e que podem originar outras células. Foram encontradas as células-tronco nos ovários, mas não se sabia a que elas estavam aí, que função elas poderiam desempenhar. Aí outros estudos começaram a tentar fazer uma avaliação mais precisa desse número de óvulos que a gente tem conhecimento, que seja os que eu explanei anteriormente, de longo tempo, e eles avaliavam uma parte de tecido ovariano, contavam todos os óvulos viáveis, aguardavam um período e viam os que tinham se inviabilizado nesse período e contavam os que tinham viáveis ainda, e essa conta não fechava, acabava tendo mais óvulos do que o ponto de partida. Então que história é essa? Se o número de óvulos é limitado no nascimento, por que essa conta não fecha? Deveria fechar. E, então, juntando células-tronco, juntando essa conta que não fechava, esses estudos foram evoluindo. E o que fizeram os chineses? Isolaram essas células-tronco do ovário de ratas bem jovenzinhas e de ratas já adultas. Mas ratas quase gatinhas. Sabe que os ratos, do ponto de vista reprodutivo, têm grande semelhança com a espécie humana. Então, por isso que os estudos em ratos, na maioria das vezes, são reproduzíveis na espécie humana. Isso a gente ainda não tem ideia, mas... Então, pegaram essas células-tronco e colocaram para cultivar em laboratório. E essas células dividiram, mostraram que realmente são células-tronco. Congelaram essas células, meses depois descongelaram e elas continuavam dividindo. Bem. Bom, aí pegaram ratinhas e utilizaram medicamentos que se usa na quimioterapia. Os medicamentos da quimioterapia levam, alguns deles sempre, outros às vezes, à falência do ovário. Eles usaram medicamentos que realmente tornavam o ovário não mais funcionante. Então, esterilizaram essas ratas dessa maneira, não produziam mais óvulos. E, na metade delas, eles injetaram essas células-tronco que eles tinham cultivado. Uma parte com as células de ratinhas jovens e outra parte com as células das ratinhas adultas. Das mais velhinhas. Exatamente. 2 meses depois, essas ratas que tinham recebido células-tronco estavam ovulando. As velhuscas? Os dois grupos, tanto as que tinham recebido das jovens quanto as que tinham recebido das adultas. E, pasme, 80% dos dois grupos, um grupo 80 e outro 82,
tiveram filhotes. Tá? Ao passo que aquela metade de ratinhas que não recebeu essa injeção de células-tronco no ovário, continuou sem função ovariana. Isso quer dizer, então, transpondo para nós humanos, que eles descobriram alguma coisa nessas células que podem, a gente não sabe as respostas, mas ou pode estimular o ovário a reativar óvulos que já estavam considerados perdidos, ou que essas células podem, de alguma forma, elas se transformarem em óvulos viáveis ou estimular esse tecido ovariano, quem sabe, a produzir novos óvulos. Seja qual for o caminho, se isso se constatar, é uma quebra de paradigma que não se poderia imaginar alguns meses atrás. Porque o que normalmente se ouve dizer pela vida inteira, doutora Maria Ângela, que as mulheres a partir de 35, 40 anos não só diminuem, como podem correr o risco, até correm o risco de não ter um bebê saudável, ou não ter um bebê saudável, não é? Isso já com os homens não tanto, os homens menos são mais longevos neste aspecto até do que as mulheres, não é? Hoje menos do que se julgava isso eterno. Hoje a gente sabe que não é tão eterno, mas de qualquer maneira a perda de fertilidade masculina é infinitamente menor que a feminina. Mas é aconselhável? Os médicos obstetras, os cientistas aconselham uma mulher a deixar para ter filho quase na menopausa? Aconteceu, tem um caso, só um exemplo, de uma mulher que achou que estava ficando na menopausa e ela engravidou. Próximo, muito próximo. Não sei se é normal, se é usual, não é comum. Isso são as exceções que justificam as regras. E que a gente não pode se basear nesses exemplos para dizer, então eu posso deixar até lá porque a gravidez vai acontecer. Exatamente por isso que a gente estava comentando que tu colocasse muito bem. Porque a partir dos 35 anos, a fertilidade feminina começa a diminuir. Com mais intensidade a partir dos 37 e despenca literalmente a partir dos 40 anos. Por quê? Por essa questão dos óvulos, que nascem conosco e até onde sabemos hoje não são renováveis ao longo do tempo. Então tem uma quantidade pequena que termina e além do que esses óvulos que são que têm uma idade, né, ao longo do tempo, também tem uma prazo de validade. Exatamente, já tem um risco maior de provocar alterações genéticas nessas crianças. Então, isso é o que sabemos até aqui, por isso, mesmo diante desse fato novíssimo, que precisa primeiro ser comprovado, depois ser bem entendido e depois ver bem qual vai ser a sua aplicação na prática, nós não devemos postergar a maternidade e apostar, né, naquela reta final. Uma mulher que tem, se chama primípara, que tem um primeiro filho, primípara é a primeira gravidez. A primeira gravidez. Desculpa, é o primeiro parto. Primeiro parto. Uma primípara idosa, digamos, diferentemente de uma outra mulher que teve filho antes. Esta não corre risco nenhum. Mas esta primípara idosa, como se chama, a partir de quase 35, 40... Aquela mulher que já teve filhos lá atrás, ela tem uma prova de fertilidade. E isso, claro, que dá a ela uma vantagem grande em relação à mulher que ainda não engravidou, porque a gente não sabe se esse casal que ainda não engravidou não poderá ter algum problema. E se eles são compatíveis, né? Porque às vezes... Às vezes tem causas imunológicas, né? Eles que seriam, mudam de pares e engravidam, mudam de parceiros e engravidam. Porque tinham questões imunológicas contrárias nessa relação. Então, aquela mulher que engravidou lá atrás já foi testada para maternidade. Ela tem uma chance maior, teórica, do que aquele casal, esse casal, do casal que ainda não foi testado. Mas não significa que ela certamente vai engravidar porque já engravidou, porque a idade tem o mesmo efeito, que eu posso dizer, devastador sobre a fertilidade, independente da nossa história gestacional prévia. Então, eu sempre digo que quem tem sonho de ter filhos, quando chegar perto dos 35 anos, tem que pensar sobre isso. Sim, vamos resolver agora. Então, para tudo, para não correr riscos e etc. Porque se tiver problemas, às vezes a gente tem dificuldades de resolvê-los antes que o ovário perca a função. Tu começaste esse programa dizendo gravidez após a menopausa. A gente vê muito hoje por aí, né, Tânia? Fulaninha engravidou com os 46, fulaninha engravidou com os 48. E a gravidez é possível depois da menopausa hoje com óvulos doados. Esse é um outro capítulo, né? A gestação ocorre no corpo da mulher, mas com óvulos de uma mulher mais jovens, porque com o seu próprio patrimônio genético, depois da menopausa hoje, então, gurias, não tem alternativa. Vamos aí, vamos correr. E também não precisa correr, tem a definição. Eu quero ter filhos, ou adoraria, gostaria, ou não.
né? Exatamente. Então tem outras possibilidades.